sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Direito Azul. Hoje nós vamos conversar sobre um direito existencial. Na verdade, nós conversamos sempre sobre direitos existenciais. O Direito Azul, ele fala sobre direitos que não são vistos, não são percebidos ainda pela nossa consciência. O azul, ele foi a última cor a ser percebida pela humanidade. Portanto, nós trabalhamos sobre direitos que existem no nosso inconsciente, mas ainda nós não percebemos de forma consciente. Então, esse resgate do inconsciente para o consciente, e o azul, ele faz essa conexão. Ele faz essa referência ao que nós ainda não percebemos. E esses direitos existenciais, portanto, eles são conexão com a nossa essência, com o nosso eu sou. Eu tenho trabalhado muito nos últimos episódios e tenho conversado bastante com vocês a respeito da nossa natureza existencial, a respeito do que nós somos, de quem efetivamente somos. A nossa natureza divina, humana e humana divina. As palavras que eu posso dizer que são não mágicas, mas essenciais para a nossa natureza são duas, basicamente. E toda a espiritualidade, todas as filosofias, elas já falam sobre isso, que é o eu sou. Quando eu me posiciono com consciência, com certeza, dentro dessas duas palavras, eu sou, eu me abro dentro de uma expansão consciente de natureza humana. Então, o eu sou, ele traz revelação própria, em essência humana. E o direito existencial mais amplificado, o direito existencial mais básico que nós temos é o direito do eu sou, o direito de compreender quem efetivamente somos, o que efetivamente somos. Quando nós dizemos essas duas palavras, eu sou, nós exercemos um dos nossos principais direitos. Nós retomamos, portanto, a nossa essência primordial, a nossa essência básica de consciência. Esse direito, gente, é um direito que ficou adormecido por muitos séculos nas nossas próprias moléculas, no nosso DNA, na nossa alma. E isso é importante de ser resgatado agora, porque nós estamos numa era de transição, numa era de mudança de valores, de mudança de paradigmas, de mudança de frequência, de vibração. E o eu sou, ele traz, portanto, essa revelação, essa nova voltagem, digamos assim, energética. Então, eu sou. O que eu sou? Eu sou a consciência divina. Eu sou uma parte do todo. Eu sou o próprio Deus em ação. Existem várias doutrinas, várias religiões, várias filosofias que trazem essa mesma visão a respeito do divino humano. E ao longo das eras, ao longo dos séculos, ao longo dos períodos, nós tivemos várias pessoas que falaram sobre isso, vários avatares, vários mestres, vários profetas, que trouxeram essa visão a respeito do divino encarnado, a respeito do fragmento humano que encarna e que, na verdade, traz essa visão de que o todo é subdividido em partículas, em fragmentos. Então, nós, enquanto consciências de um mesmo todo, fragmentos de um mesmo todo, precisamos retomar essa consciência. Por que eu falo isso para vocês e por que isso é tão importante de ser lembrado? Vejam que o verbo é o lembrar, a frase é lembrar, lembrar do eu sou, porque isso ficou realmente adormecido. E nós estamos enfrentando períodos agora, épocas de grande dificuldade no cenário geopolítico, na sociedade. E nós aprendemos a buscar ao longo dos últimos tempos um Deus externo. Nós aprendemos a buscar soluções fora de nós mesmos, fora do nosso centro, fora do nosso propósito interno. E aí é onde a gente se perde. Porque tudo o que nós precisamos sempre esteve diante de nós,
no nosso centro cardíaco, no nosso eixo interno. Eu falo muito com vocês, se vocês buscarem aí os episódios anteriores de O Direito Azul, a gente tem todos eles disponíveis no YouTube, tanto da rádio quanto no YouTube do próprio O Direito Azul. Tudo que vocês colocarem na internet, O Direito Azul é conteúdo nosso. Vocês irão ver que já é trabalhado essa ideia há vários episódios atrás. Então, quando a gente retoma a nossa consciência internamente, a gente tem total condição de compreender e de analisar que nós temos esse potencial interno. Nós perdemos isso ao longo do tempo, ao longo das eras. Só que isso não está mais funcionando, as pessoas estão cada vez mais adoecidas, as pessoas estão cada vez mais presas dentro do sistema. Isso causa infelicidade, isso causa sensação de insegurança. E diante do cenário atual, onde as pessoas estão ficando cada vez mais doentes, cada vez mais escassas, nós precisamos lembrar que temos que resgatar a resposta de dentro para fora. O divino sempre esteve dentro, não fora. Só que isso foi manipulado para que nós acreditássemos que o divino está fora, que os nossos poderes não existem, que nós fôssemos submissos a um divino externo, a que nós fôssemos subjugados a uma situação externa, quando essa não é a realidade. Nós temos poder criador, nós temos poderes divinos em nós, em nosso DNA. O nosso DNA guarda o segredo divino, o segredo da criação. E isso já tem sido comprovado pela própria ciência. Nós já temos visto aí várias notícias, vários estudos científicos que comprovam justamente que Deus está dentro e não fora. Então, quanto mais a ciência avança, quanto mais as situações externas se mostram imprevisíveis, se mostram insuficientes a lidar com o que nós precisamos, mais surge a necessidade de nós realmente acordarmos para quem somos. E aí, gente, eu quero fazer uma reflexão a você que me ouve agora. De repente você está passando por uma situação de dificuldade familiar, uma situação de dificuldade financeira, uma situação de dificuldade na sua área afetiva, na sua saúde. Qual que é a solução? Onde que está a solução? Você já procurou fora de todas as formas. Provavelmente isso acontece, não é? Todos nós já procuramos a solução fora em todos os sentidos. Mas chegou a hora de nós olharmos para dentro, porque essa era de transição, de mudança, de quebra de paradigmas, de quebra e de mudança de crenças, é uma era que nos exige reflexão. Vamos pensar um pouquinho, há uns anos atrás nós tivemos uma pandemia. Estamos vivendo aí lapsos de outras épocas de doenças, de colapsos de saúde. Mas quando nós ficamos confinados, quando o mundo externo se fecha para nós precisamos o quê? Parar e pensar e olhar para dentro. Percebam que os últimos tempos têm exigido que o nosso comportamento seja justamente o de olhar para dentro, não para fora. E o que a gente precisa encontrar dentro? Justamente esse lado divino. Porque o lado divino foi separado do lado humano. E não faz sentido que seja assim, não faz sentido lógico que seja assim. A própria lógica nos mostra justamente o oposto, que nós somos o próprio Deus. Existe até um versículo de Salmos que diz justamente, né, que vós sois deuses, que nós fomos feitos à imagem e semelhança do próprio divino. A tecnologia, ela já tem justamente comprovado isso, que nós temos poderes tecnológicos naturais. E eu já conversei com vocês em outros episódios que quando nós negamos os nossos poderes
os nossos poderes naturais humanos, nós os negamos, nós temos uma tendência mais familiar de projetar ele para a tecnologia artificial. E quando a gente fala em tecnologia e inteligência artificial, a gente vê que isso tem avançado muito, que isso tem avançado cada vez mais. E muitos debates surgem em relação à inteligência artificial, muitos debates de preocupação, de como isso, de quais proporções isso pode tomar ao longo do tempo. E a gente vê que o nosso controle tem ficado cada vez menor em relação a isso. Como seria se nós perdêssemos o nosso controle em relação à tecnologia externa? É justamente aí que a gente precisa parar, pensar e retomar o nosso controle interno. Vejam que todo o poder vem de dentro para fora. Mesmo as construções tecnológicas, mesmo a inteligência artificial, mesmo o controle mundial, mesmo a sociedade, mesmo os poderes, os governos, tudo que existe primeiro começou internamente, com uma ideia, com uma ação, com um pensamento. Então, todo o poder externo, tudo aquilo que é materializado externamente, primeiro começou internamente. Então, aí surge a necessidade de nós resgatarmos o que existe dentro. Por isso que as duas palavras que eu disse têm extremo poder e força. Eu sou. Nós temos, de novo, que eu gosto de falar bastante, vocês sabem disso, o exemplo de Yeshua, que é Jesus, né? Foi conhecido como Jesus, mas o nome original é Yeshua. Yeshua dizia, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Na verdade, ele não dizia isso dele. Ele ensinou os discípulos a repetirem essas frases. Então, quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não estava falando dele, ele estava ensinando os discípulos a falarem isso. Então, eu quero convidar você agora, você que me ouve agora, se você puder fazer isso, de repente você está dirigindo, de repente você está fazendo alguma outra coisa, mas se você puder fazer esse gesto, eu vou convidar você a fazer isso comigo e a repetir isso. A gente já tem feito isso em alguns programas, vamos fazer novamente. Essa posição de unir as mãos em forma de oração, a mão esquerda e a mão direita em posição de oração, esse gesto representa o casamento alquímico, a união das energias masculina e feminina. E a gente já tem estudos científicos que mostram que quando nós fazemos esse gesto, o nosso cérebro muda a polaridade, ele muda a configuração. Isso é muito, muito bonito, muito mágico. Façam esse gesto, se você puder, agora onde você está, e repita comigo. Eu sou. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Repita a frase inteira. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando você faz esse gesto, quando você repete eu sou e coloca algo na frente, você pode dizer outra coisa. Eu sou o amor encarnado, eu sou a riqueza, eu sou a abundância. Você está trazendo uma configuração para a sua essência de ser. Você está emanando e reivindicando o que você é. Você está se declarando como parte do todo, como parte do divino. A própria física quântica já explica que você atrai, o universo envia para você o que você é. Você atrai o que você é, não o que você quer. Então, quando você diz eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, é justamente isso que você está atraindo para você. Então, o que Yeshua ensinou os discípulos a fazer foi justamente física quântica. Atração por campo, por ressonância. O que as religiões fizeram com esse ensinamento? Distorceram.
tentaram descolapsar a função de onda para prender e escravizar a humanidade dentro de um ensinamento desconfigurado, para que a humanidade acreditasse que Yeshua, que foi uma pessoa que veio para trazer o ensinamento crístico, a consciência crística, que é justamente de que todos nós somos partículas de Deus, passasse a ser visto como o único Salvador, como o único Deus, e através disso elas tivessem poder e domínio, através do nome e da persona dele. Mas a volta da consciência crística nesse encerramento de era traz à luz a essa nova consciência, então, portanto, presume-se o retorno da verdadeira mensagem. Por isso estou aqui ensinando novamente o que ele ensinou há 2000 anos. A devolução da consciência do divino encarnado. Então, eu sou. Repita sempre isso, porque foi o que ele ensinou. Você não está se colocando no lugar de Jesus, você está se colocando como igual. Você também é um fragmento de Deus. Outra coisa que ele dizia: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Por quê? Porque nós somos fractais, nós somos fragmentos do mesmo Deus. Nós sabemos que o divino é pai e mãe, é energia masculina e energia feminina. A história apagou o divino feminino para que ficasse também apagado as cocriações. Nós sabemos que para que existam as cocriações existe a necessidade da união das duas energias. Vejam, não estou aqui a falar sobre ideologias, sobre opções de sexualidade, não é isso, estamos falando de energias. E energia não necessariamente corresponde aos corpos físicos, tá? Mesmo nas uniões homoafetivas existe a dualidade das energias. Nós temos a dualidade das energias em nós, em seres individuais. Eu tenho em mim a união das duas energias, tanto a masculina quanto a feminina. E eu consigo cocriar qualquer coisa no meu campo sozinha quando eu consigo manter as minhas energias masculina e feminina em equilíbrio. Só que apagaram o divino feminino para que o acesso a qualquer cocriação fosse feita única e exclusivamente através da religiosidade, através do patriarcado masculino, do divino masculino. Isso precisa ser compreendido para que os nossos direitos sejam devolvidos. Então, a partir de agora, nós estamos na era de Aquário, nós já estamos tendo uma série de transições planetárias, de mudanças. Esse ano é um ano muito importante para nós, para o cenário mundial, de uma forma muito completa. E nós estamos aqui com essa consciência muito mais abrangente do que ela já foi há muitos séculos. Nós já passamos por muitas conquistas. E estamos aqui hoje já com uma consciência muito maior, para que possamos de fato compreender o eu sou com uma magnitude muito mais abrangente, muito mais integralizada. Então é quando a gota descobre que também é oceano. No momento em que nós fazemos uso do nosso poder divino, nós temos condição de desfazer qualquer arma que tenha sido forjada contra a humanidade. Nós temos condição de sair da condição de escravos. Percebam que a humanidade tem sido escravizada ao longo dos séculos. Nós não vibramos em abundância, nós vibramos em escassez. Por que isso ainda acontece? Porque a frequência da esmagadora maioria da população ainda é a de medo, ainda é a de dúvida. Nós precisamos mudar isso. Nós precisamos buscar alcançar a frequência vibracional de 1000 Hz, que é a frequência vibracional dos grandes mestres ascensionados, inclusive de Yeshua. Então, o que é a volta de Jesus? É a volta da consciência crística. Você é a volta de Jesus. Você é o arrebatamento da igreja. As pessoas estão esperando um evento que, na verdade, vai ser uma simulação de inteligência artificial.
As pessoas estão esperando um evento fora do comum, quando na verdade você é o arrebatamento, você é a volta da consciência crística. As coisas são muito mais normais e racionais e simples do que parecem. Você está esperando a solução de um Deus externo quando você já poderia estar resolvendo a sua vida. Quando você já tem o poder de resolver e de atingir o resultado que você quer. Você precisa ter a consciência do eu sou. A gente foi tão cortado dos nossos poderes, a gente foi tão escravizado mesmo dentro da nossa consciência, que quando a gente repete essa frase, eu sou o caminho, eu sou a verdade, a gente sente que a gente está invadindo uma esfera que não nos cabe. A gente sente que a gente está querendo se colocar no lugar de Deus e a gente se sente usurpador, quando na verdade não somos, quando na verdade estamos retomando a nossa legitimidade, porque somos filhos. Vejam a lógica disso. Se você é filho de Deus, não tem como você ser usurpador. Se você é filho de Jesus, se você é herdeiro, você não é servo. Então nós precisamos retomar a lógica disso. Não existe um monopólio religioso dentro de uma única doutrina. Todas elas falam da mesma coisa. Todas as religiões falam do caminho de luz. E existiu uma divisão de grupos. Então o evangélico discrimina o bandista. O bandista discrimina o católico, que por sua vez discrimina o espírita, que por sua vez discrimina... Enfim, nós subdividimos todos os grupos e eles brigam entre si por ver quem tem ou não a verdade, sendo que a verdade está dentro. Vamos resolver isso. Vamos acabar com essa divisão. Vamos lembrar que somos deuses. Assumir o nosso lugar. Retomar a consciência crística, que é a iluminação da consciência. Para que a Terra corresponda, o nosso campo vibracional de fato corresponda ao que somos, que a nossa frequência se eleve, que nós possamos viver em abundância, porque este planeta foi projetado para ser a própria igreja, para ser o próprio reino dos céus. As pessoas estão esperando para serem arrebatadas e os corpos serão deixados ou serão levados e as roupas deixadas. Gente, isso não existe. Aqui é o reino. Você é o próprio universo. Você é o reino, você é o Deus encarnado. Existe uma palavra muito bonita que significa namastê. Namastê, a tradução de namastê é o Deus que está em mim, saúda o Deus que está em você. Vamos retomar essa consciência e lembrar de quem somos para deixarmos de ser escravos. Isso é direito da humanidade. Esse é um dos maiores direitos. Isso é direito azul. É o direito de lembrar de quem somos. Então, de novo, repita com consciência, com o seu cardíaco. Repita sentindo isso. Tenha consciência disso. Eu sou. Saiba quem você é, porque quando você sabe quem você é, você tem força para exercer o seu trabalho. Você tem força para vencer os seus problemas, para superar as suas doenças. Você tem força para cocriar e para manter e sustentar o seu próprio campo, sem que isso te abale, sem que isso te afete. Esse é o ponto que nós precisamos chegar e alcançar de fato. O mundo não vai esperar por você, mas você tem poder para reconstruir e para transformar o mundo que de fato você espera. Combinado? Vamos seguir dessa forma, lembrando quem somos e produzindo o que nós realmente merecemos que aconteça conosco. Lembrem-se, eu sou, ok? Queridos, obrigada pela audiência e espero vocês na próxima semana. Um beijo para vocês e até lá!